E para debater esse e outros assuntos, como a operação desencadeada ontem pela polícia e a manifestação da semana passada para dar mais segurança aos universitários, está aqui com a gente o subcomandante da capital, Neivaldo Amorim. Muito bom dia. Bom dia. Bom dia. Ontem a polícia foi às ruas e isso me parece que dá uma sensação de segurança à população, pelo menos quem vê e quem assiste às matérias tem essa sensação. Verdade, Miguel. A polícia vem fazendo operações de saturação diariamente. Nós estamos focando nos horários e locais de acordo com o levantamento estatístico da Secretaria de Defesa Social. Ontem nós fizemos uma operação maior, com um contingente maior, inclusive efetivo administrativo, no sentido de garantir uma maior tranquilidade à nossa população. Tem resultados já estatísticos já apresentados? Olha, eu digo que o nosso maior resultado, né, é a não ocorrência de graves eventos durante as operações. Então, o papel da Polícia Militar é evitar, não é de prender. Nós temos a polícia como a polícia militar, a polícia ostensiva preventiva, e o papel dela não é prender o criminoso, é evitar o crime. Então, se a polícia está na rua, abordando, fazendo as operações, isso inibe o delinquente a ir para as ruas, cometer o ato criminoso. Quando a polícia militar falha na sua prevenção, acontece o delito. Aí entra a polícia judiciária para investigar e prender o infrator no caso de crimes. Me parece que o lençol está curto. Ontem foi usado um contingente superior àquele comum, conforme o senhor falou, mas tivemos reclamação de universitários, depois pessoal do comércio, depois donos de farmácia, aí o pessoal da orla. Enfim, a criminalidade está espalhada. É verdade. Nós estamos acompanhando isso diariamente, nós recebemos informações, relatórios estatísticos. Nossa estatística hoje é muito precisa, é muito correta com relação aos locais, aos horários dos eventos críticos. É importante que a população também registre as ocorrências, para a gente não ter aquele fato ocorrido, mas não registrado, para a Polícia Militar não trabalha com outra informação, senão estatística, para que a gente possa mapear esses locais e planejarmos operações. Nós estamos com várias operações em andamento, tanto operações de inteligência como operações ostensivas com a Polícia Militar e a Força Nacional. O que a gente percebe também é que há, pelo menos um conceito, né, criado com a prática, de que a polícia prende e a justiça solta. E, às vezes, sequer chega à justiça, porque quando há um roubo, um crime, quando a polícia chega à delegacia de flagrante, você tem que chegar com as provas concretas. E, às vezes, a própria vítima não quer declarar-se roubada. E isso prejudica muito o trabalho da polícia, que, às vezes, relato dos próprios policiais, tem que levar os delinquentes em casa, os acusados, fazer exame de corpo de delito, até para salvaguardar a sua própria integridade como PM. É verdade. A gente tem essa dificuldade hoje. Eu digo que a culpa não é da justiça. Nós temos uma legislação que precisa ser urgentemente corrigida. É uma legislação que muitas vezes a guarnição conduz os infratores para a delegacia e antes mesmo da guarnição se retirar da delegacia, eles já são liberados. Por questões legais, a legislação nossa ela deixa muita brecha. E muitas vezes a gente fica entristecido porque os mesmos advogados que são contratados são pagos com recursos que foram oriundos do crime cometido por eles. Então a gente vê diariamente os mesmos criminosos sendo presos várias vezes. E a polícia vive esse dilema, em prender as mesmas pessoas várias vezes. Eu digo que não houve aumento da criminalidade. É que são os mesmos criminosos cometendo os crimes novamente. E a polícia vem prendendo, vem tirando de circulação, mas infelizmente o país precisa urgentemente, isso é um cenário brasileiro, mudar a legislação. É preciso responsabilizar essa política hoje abolicionista penal, nós vemos hoje no abolicionismo total, isso para a realidade brasileira não tem cabimento. É preciso responsabilizar. Eu digo que bandido bom é bandido preso, e ele tem que ficar preso. Ele tem que responder pelo crime que ele cometeu. A polícia não vai ficar nesse dilema, prender todo dia a mesma pessoa e várias vezes a mesma pessoa. Isso é um agravante ainda maior quando esse infrator é menor, que ele é apreendido. Aí, por diversas vezes, o policial tem que levar ele em sua residência, acompanhar para fazer um exame. Então, isso tira uma guarnição da rua em fazer policiamento ostensivo preventivo. E aumenta o custo da operação policial, aumenta o desequilíbrio social, a sensação de insegurança também, por força de um instrumento legal, conforme o senhor já falou. Esse é o dilema nosso, isso é um problema brasileiro. A gente precisa trabalhar bem essa questão, legislação penal, a questão do sistema prisional, ressocialização. Precisa trabalhar muito amplamente isso. Não adianta aumentar só a polícia,
o tamanho da polícia, o aumento do tamanho da polícia não é inversamente proporcional à redução do crime. Se assim fosse, a Polícia de São Paulo é a maior polícia do Brasil. Os investimentos em São Paulo são os maiores do país. E a criminalidade em São Paulo, ela vem crescendo e a polícia lutando em combatê-la. Então, é preciso outras políticas associadas. Mas, urgentemente, eu vejo como uma necessidade hoje, primeira, a mudança na nossa legislação. A nossa realidade não comporta esse abolicionismo da pena. Então, ontem o jornalista Ricardo Mota bem colocou a questão de quem está preso e quem não está. Então, a questão da pena deve ser aplicada a quem cometeu lá em cima, na esfera maior, o engravatado que desviou recursos públicos, até o que cometeu o pequeno delito. Então, quando o mau exemplo acontece lá em cima, a gente não vê ninguém responsabilizado, ninguém devolvendo os recursos que foram desviados, isso contamina. Então, hoje a gente não vê mais aquela sensação de impunidade, vem a certeza da impunidade. E agora criaram agora não, isso já é lei, desde 43, de acordo com o advogado que nós entrevistamos, embargos infringentes, né? Uma nomenclatura para manter o cidadão livre. É uma coisa que muitos não conheciam, desconheciam essa ferramenta, esse outro artifício jurídico que foi levantado agora. Quer dizer, são situações que a gente fica entristecido, porque os próprios recursos que estão sendo pagos para esses advogados, para esses escritórios, os melhores do país, estão sendo pagos com recursos que foram desviados do erário. Então, como a gente pode combater isso? Poderia ter o bloqueio, né? Uma tutela antecipada para o bloqueio. O que a gente vê diariamente é que o próprio criminoso, hoje o pequeno criminoso, o delinquente, ele já separa parte do recurso para pagar o advogado posteriormente. Quer dizer, ele já tem essa concepção, não é culpa do seu advogado que ele está recebendo, mas é preciso se levantar a origem desse dinheiro que está sendo pago. Então não é justo ele cometer um crime e use parte desse valor do produto do crime para pagar a sua defesa. E a própria sensação de segurança para o PM que está na rua, ele está vulnerável. Vulnerável. Ele vai até uma ocorrência e quando vê é o mesmo bandido que ele prendeu no dia anterior. E às vezes, posteriormente, ele reside na mesma comunidade onde o policial reside. É um vizinho, mora numa quadra, mora num conjunto. Então a situação é muito complicada para o policial. O policial não tem a mesma cobertura, o mesmo apoio, às vezes, que o próprio criminoso tem. O policial, em ocorrência, ele tem que custear o próprio advogado para se defender. Então, o policial tem que cercar de todas as ferramentas para não se envolver em determinadas situações. Então, ele tem essa preocupação em fazer um exame de corpo de delito, entregar o delinquente sem nenhum problema, para depois não estar respondendo um processo ou administrativo ou judicial. Coronel Nivaldo, como disse agora há pouco, o lençol está curto, né? Foi criado o botão de pânico para a orla. Farmacêuticos, donos de farmácia, empresários da Santa Amélia reclamam da falta de segurança. A comunidade do Jacintinho, Feitosa, Selma Bandeira já trabalha com portas fechadas em seus estabelecimentos comerciais. E recentemente os universitários também pediram à polícia. Como é que a polícia vai organizar, planejar a segurança com tantas demandas? É só, Miguel, nós estamos com um planejamento específico para essa demanda da questão dos universitários. Como nós mapeamos que os horários e dias dos acontecimentos são específicos, geralmente acontece quando o aluno está chegando, isso nos 3 turnos, né? E quando ele está saindo da faculdade, por diversos motivos aí. Hoje nós, na nossa época, os alunos iam para as escolas, para as faculdades com um caderno, com uma caneta. Hoje eles levam objetos de valor. Todo mundo tem um tablet, tem um iPod, tem um iPad, ninguém usa mais caderno, ninguém usa mais folha, tem caneta. Então, esse é um objeto de valor que o próprio delinquente acha isso um produto atrativo. Então, virou essa grande procura nessas faculdades. E muitas delas, inclusive, fazem isso propaganda. O aluno, quando se matricula, ele recebe o próprio equipamento da própria faculdade ou universidade. Então, virou uma grande preocupação para a área de segurança. Nós estamos com um planejamento específico em todos esses setores, em todas as faculdades, né? Seja a privada ou a federal, com um planejamento específico nesses horários. Isso não esquecendo de mais segmentos, como você falou. Aí nós temos problemas nas farmácias, temos problemas nos postos de combustível, temos problemas nos restaurantes. Nós estamos com operações marcadas para todos esses locais. E é importante salientar, como você bem frisou, a questão do botão de pânico, que é uma outra ferramenta que, sendo bem utilizada, a gente vai ter uma resposta a contento para atender essas demandas. Muita gente critica o botão de pânico, né? O cidadão diz, eu também quero um na minha casa. A gente tem que atender, né, de acordo com a demanda existente. Realmente, há um crescimento dessa banalização da violência no país. A gente acompanha isso diariamente. É um problema nosso,
nós vivemos aqui no estado de Alagoas, mas a gente vê de forma generalizada no Brasil. É preciso rever políticas, né, em nível federal, não é só local, para tentar reverter o quadro. Caso contrário, ou o país muda, eu digo especificamente, ou muda a legislação para responsabilizar todos, né, de acordo com a sua atitude, ou caso contrário, não ficar o tempo todo tentando enxugar o chão, mas a torneira continua aberta. Então não tem como fazer, não tem polícia militar, não vai ter polícia civil, não vai ter sistema que resolva a situação atual. E sem falar nos grandes eventos, né, que exigem, né, um contingente policial, como festa de final de ano, como o carnaval, os próprios jogos, né, que devem retornar agora no mês de janeiro do Campeonato Alagoano. Como você bem coloca, nós envolvemos um grande efetivo para esses grandes eventos. Nós temos isso, eventos de carnaval, de festejo junino, de final de ano, e os jogos, esses jogos do Campeonato Alagoano, o Campeonato Nacional, nós envolvemos um grande efetivo. E quando nós empregamos esse homem nesses eventos, por questão de segurança, nós tiramos desse homem do policiamento ostensivo, normal. Então é preciso também rever certos procedimentos, uma alternativa para essa situação. Temos jogos que nós empregamos 300 homens no policiamento, quer dizer, porque as próprias torcidas elas não vão mais com o ânimo de torcer. Tudo é motivo para uma agressão, para uma briga. As organizadas, se dizem organizadas, mas vão mais para, não na sua essência, mas na grande maioria para brigar, não para torcer. Então a Polícia Militar precisa ficar atenta a isso. Mas eu acredito que é preciso encontrar uma alternativa para isso. Mais uma vez a gente recorre ao judiciário, né? Quando foi que alguém foi punido por agressão no estádio ou no entorno do estádio? Porque geralmente é no entorno do estádio, não é no estádio. É verdade. Não é durante o jogo. A nossa esperança é com o juizado, né, que vai estar sendo implantado no próprio estádio, essa situação venha a ser efetivada. Que os torcedores que não vão com o ânimo de torcer sejam responsabilizados e penalizados, como diz o próprio estatuto. Então, que ele seja afastado, seja banido em frequentar aquele estádio por determinado período. Isso vai servir como exemplo, como modelo, para que os demais frequentem os estádios com as suas famílias, como era no passado. Pai, mãe, filho, iam torcer. E o time perdendo ou ganhando, aquela sensação continuava de torcer, de festa. Não de baderna, de bagunça. Tudo é motivo para agressão, tudo é motivo para não deixar o evento da forma correta, como a gente torce. Eu sei que é difícil comparar a estatística, né? Mas vamos comparar o comportamento do torcedor de antigamente, de 10, 20 anos atrás, para o torcedor de agora. Para o delinquente de antigamente e o delinquente de agora. São duas coisas diferentes. Exatamente. A gente fica preocupado assim, com o de agora e com o futuro. Nós tivemos há pouco tempo agora o final da Sub-20, entre dois times grandes, a CSA e a CRB, e o primeiro jogo nós tivemos grandes problemas, né, dentro do estádio, tanto que o segundo foi realizado com portões fechados. Quer dizer, a torcida, na sua grande maioria, era de jovens, adolescentes. Esses são os torcedores do futuro. Então, a formação está sendo nessa base da agressão, da violência desnecessária. Tudo é motivo para você agredir, para você brigar. Então, é preocupante esses valores que estão se envolvendo a sociedade agora. E veja o quanto é grave que a decisão foi da torcida não comparecer. Portões fechados. Portões fechados. Privando o cidadão, né, do entretenimento, da decisão do seu time num campeonato, porque houve uma briga no jogo anterior. Né? Onde nós estamos? Nós vamos ficar, o cidadão de bem vai ficar em casa trancado e deixar a cidade para o bandido? Precisa a sociedade, de uma forma geral, rever seus valores, rever seus conceitos e não ficar simplesmente culpando tudo, né, pontualmente a polícia ostensiva, que é a polícia militar. Então, há falhas em todos os setores, né, do Estado, há falha na formação familiar, mas o caminho mais fácil é responsabilizar alguém. E quem está presente, quem está mais visível na rua é o policial militar. Ele é o mais visível, o ostensivo, é o que está na rua. Então, tudo que acontece, no final, a responsabilidade recai nas costas da Polícia Militar. Infelizmente, mas a sociedade tem compreendido o trabalho da polícia e tem criticado muito a justiça, a própria legislação, né, e a evolução da criminalidade numa questão social. A polícia é um quesito. É um quesito, mas a gente tem que pontuar muito bem isso, que a polícia vem fazendo a parte dela, a segurança que o Estado oferece. Eu digo o Estado brasileiro, é uma segurança subjetiva. Eu não posso garantir que eu vou intensificar o policiamento em todas as faculdades e não vamos ter registro de nenhuma ocorrência. Isso não é verdade, certo?
na verdade, não há solução para o crime, há controle. Né? Há controle. O Estado brasileiro precisa recuperar o controle dessa situação. Mas falar aqui que vamos resolver todos os problemas, isso é uma mentira, é uma falácia. Então, o Estado precisa recuperar o controle da criminalidade. E as famílias precisam resgatar os seus valores, né? Para termos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais envolvida e comprometida. Não os jovens que estão chegando aí já com a índole e com o estímulo de agressão, de violência incorporado. O fato de 950 aprovados no concurso da Polícia Militar se apresentarem ontem para as primeiras aulas de formação já é um alento? E em quanto tempo esses homens já estarão nas ruas? Olha, eles já estão, né, no curso de formação, já foram apresentados, já estão naquele período inicial. A gente precisa de uma formação muito completa. A gente não quer, quantidade e qualidade. Então, a formação é uma formação que tem características específicas, né, de legislação, de equipamentos básicos de segurança, de armamento, de gerenciamento de ocorrência. Então, a previsão é de 6 meses. Mas, muito antes disso, eu quero acreditar que esses homens já começam a estagiar nas unidades, né, acompanhados por policiais formados e fazendo estágio de policiamento ostensivo, esses estágios básicos. Então, isso é um grande alento para as forças de segurança, para tentarmos aumentar, e com certeza vamos aumentar essa sensação de segurança com esse policiamento ostensivo nas ruas. Coronel Nivaldo Amorim, subcomandante da capital, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço, estamos à disposição. Bom dia. Bom dia, obrigado.